Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Wenderson, você está no Teologia em Tela e nós vamos hoje falar sobre o Sermão da Montanha. Não sobre todo o Sermão da Montanha, porque ele é extenso, mas esse pode ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre o Sermão da Montanha. Se você tem interesse em conhecer melhor os ensinamentos de Jesus Cristo, por favor, se inscreva no nosso canal, nos dê essa força aí, nos dê esse apoio. Quero agradecer de coração a todos vocês que já estão inscritos aqui no canal. Estamos aí com quase 700 membros no nosso canal, 700 inscritos, e estamos aí bem pertinho de bater a meta de 1.000 inscritos aqui nesse canal, tá bom? Então, muito obrigado, deixe seu joinha, é muito importante a sua inscrição. Hoje eu quero falar com você especificamente sobre o versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, onde Jesus afirma as seguintes palavras: Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pois bem, o Sermão da Montanha, ele é muito bem conhecido pela maioria dos cristãos. E até fora da cristandade, muitas pessoas sabem a respeito do Sermão do Monte, né? Ele é assim chamado por Jesus ter se posicionado no monte para poder ministrar às pessoas sobre os ensinamentos de Deus, tá? Inclusive, essa é uma série, melhor dizendo, né? Esse é um momento da história muito bem retratado na série The Chosen. Recomendo muito The Chosen, bem interessante, bem legal a maneira como eles retratam a vida de Jesus com os seus discípulos, com os seus apóstolos aqui na Terra. Muito bom mesmo, vale a pena você dar uma conferida. Agora, eu quero que você entenda que quando Jesus usou a expressão pobres em espírito, ele não está usando esse termo pobre no sentido pejorativo. Muitas vezes, quando você pensa no pobre, você pensa em alguém que tem ausência de dinheiro, alguém que tenha ausência de recurso, alguém que sofreu muito na vida. Muitas pessoas até usam essa expressão pobre de uma certa forma errada, por assim dizer, né? Sendo pejorativos com o termo. E Jesus pega dessa expressão. É bem comum ao longo da história da humanidade as pessoas terem uma certa afeição também pelos pobres, no sentido de tentar ajudar, de tentar dar para eles aquilo que eles estão tendo necessidade. Porém, o termo pobre também pode usar para expressar a falta, né, a necessidade de alguma coisa emocional, de alguma coisa até mesmo espiritual. Não apenas bens financeiros, não apenas recursos financeiros, mas também, às vezes, quando uma pessoa é desprovido de inteligência, quando uma pessoa é ignorante com relação ao conhecimento que ela poderia ter adquirido na vida, muitas vezes realmente por falta de oportunidade, é comum também você poder usar a expressão é pobre de entendimento, né? Não tem o entendimento total daquilo que está acontecendo ao seu redor, né? Muitas pessoas não têm conhecimento político, muitas pessoas não têm conhecimento do convívio social de pessoas que estão vivendo aí em grandes faculdades, por exemplo, grandes universidades, bom, enfim, assim por diante. Agora, Jesus, ele pega esse termo pobre e aplica ele a um mundo espiritual, porque ele fala, bem-aventurados, né, os pobres de espírito, ou nesse texto aqui, os pobres em espírito. Então fica claro, primeira coisa, que Jesus não está se referindo a uma pobreza meramente financeira, uma pobreza meramente de materiais. Também fica claro que Jesus não está especificamente se referindo a uma pobreza de cultura, a uma pobreza no quesito intelectual, na falta de estudo, por exemplo, certo? E ele também diz que essa pessoa que é pobre em espírito, ela é bem-aventurada. Então ele também não está sendo, vamos dizer assim, irônico, não é o objetivo dele. Ele é pobre de terra, né? É pobre de dinheiro, é pobre de conhecimento, nunca estudou, não sabe ler e tal, não sei o quê, mas pelo menos ele vai ser bem-aventurado porque ele é pobre em espírito. Não é isso. E também Jesus não está equiparando o pobre do ponto de vista físico ou do ponto de vista material com aquele que é pobre do ponto de vista espiritual. Assim sendo, é possível que mesmo uma pessoa tenha muitos recursos financeiros, ela seja pobre em espírito. Só que aqui, meio que Jesus está trazendo o lado bom de ser pobre em espírito. Por quê? Porque ele diz assim, bem-aventurado. E bem-aventurado significa feliz, bem-aventurado é uma expressão
usada desde os tempos remotos, desde a época do Novo Testamento, inclusive, como a gente pode ver, para se referir a pessoas que serão agraciadas por Deus, pessoas que serão abençoadas por Deus, pessoas que receberão algum tipo de galardão no futuro. Então, Jesus está dizendo que essa pessoa é uma bem-aventurada. Então, se ela é pobre de espírito, há alguma coisa boa aí. E o que seria essa perspectiva? Bom, nós estamos ali em um contexto onde as pessoas que têm conhecimento espiritual, conhecimento de Deus, conhecem as escrituras sagradas, são pessoas que são religiosas, são pessoas que têm um temor a Deus, elas eram bem vistas, elas eram elogiadas e pareciam que elas tinham um favor de Deus e além de ter o favor dos homens, o favor financeiro ainda tinha em suma importância o favor de Deus, a bênção de Deus e por isso que elas estavam naquela situação. Aí Jesus, aí nesse caso sim, ele está fazendo meio que um contraponto, ele está até meio que sendo irônico, porque ele está dizendo, bem-aventurado, na verdade, os pobres de espírito, ou os pobres em espírito. Por quê? Porque essa pessoa, independente do nível social, independente do conhecimento que ela tenha, independente da cultura, seja ela natural, seja ela secular, seja ela espiritual, seja ela bíblica, seja ela um conhecimento religioso, independente disso, o que mais importa para Deus é que no seu espírito, lá no seu coração, lá no seu interior, ela reconheça que depende, que precisa, que necessita de Deus, tá? Pobre em espírito aqui faz uma alusão ao fato de que a pessoa no seu interior, ela entende, ela reconhece, ela sabe que sem Deus ela não é nada. Que se não for pela bênção do Senhor, que se não for pela misericórdia de Deus, que se não for pela graça do Senhor Jesus, ela não vai alcançar nada. E isso é independente do seu nível de conhecimento bíblico, do seu nível de relacionamento com Deus. Não tem muito a ver com isso, tem mais a ver com a necessidade que você reconhece no seu coração de poder encontrar com esse Deus. Veja bem, Jesus estava ministrando a uma grande multidão. Nessa grande multidão tinha fariseu, provavelmente tinha saduceu. É possível. Tinha sacerdote, algum sacerdote ali? Sim, mas também tinha muito pescador, tinha carpinteiro, tinha lavrador, tinha homens, mulheres, crianças, pessoas de todo tipo, de todo gênero, de toda natureza, ouvindo o Sermão do Monte. E é interessante porque as pessoas ficaram, meu Deus, que palavra maravilhosa, nossa, que coisa interessante. Eles ficaram impactados com aquele ensino. Em alguns textos bíblicos, você vê o testemunho das pessoas dizendo, olha, quem é esse grande mestre? Quem é essa pessoa que ensina tão bem? Ele ensina bom, é bom o ensino dele, né? Ele ensina muito bem. Ele não ensina igual os fariseus. Parece que ele tem um tato com as pessoas, sabe? Ele tem uma maneira de ensinar as pessoas que cativa o coração delas e as fazem se sentir mais próximas de Deus. Então, se alguém tem uma resposta para a minha necessidade, e nesse caso eu estou falando da minha necessidade espiritual, eu estou falando da minha necessidade interior, aqui no meu coração, lá no meu interior eu sei, meu Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda. Se alguém tem uma resposta para mim para dizer, olha, você é bem-aventurado, porque você reconhece que precisa de Jesus, ou no caso aqui de Deus, se você reconhece isso, você é pobre de espírito, sabe que tem carência da presença dele, você reconhece isso, você é um bem-aventurado. Não se preocupe, continua nessa faina, continua nessa luta, porque você vai encontrar o caminho, tá? Se você está se reconhecendo como humilde, como alguém que precisa dele, ele vai te orientar. E aí você vai se tornar digno do reino dos céus. Bem-aventurado os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. É o que o texto está dizendo. Então, através dessas palavras, Jesus enaltece, perdão aí, Jesus enaltece aquele que é pobre no seu espírito, aquele que sabe e reconhece que precisa de Deus, ok? E, ao mesmo tempo, dá a ele uma promessa, uma motivação, uma forma dele entender que ali no futuro ele vai ser recompensado se continuar nessa humildade, nesse entendimento. Obviamente que o pobre de espírito aqui não é aquele que aceita as condições, as formas que lhe são impostas, eu nasci assim, tem que ser assim, vou morrer dessa forma. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, bem-aventurado você que reconhece que precisa de Deus. E você, especificamente você, como é que você se sente no seu interior? Acha que já é espiritual o suficiente?
Acha que Deus já está com você e ponto final, não precisa de mais nada na sua vida? E isso é você se achar abastado. Isso é você se achar rico espiritualmente. Não, tá tudo bem, eu e Deus somos parceiros, amigos, então não preciso de mais ninguém, não preciso de mais nada. Não preciso de igreja, não preciso de aconselhamento, não preciso de ler a Bíblia, não preciso de orar, não preciso de mais nada. Deus é bom, Deus é misericordioso e eu reconheço isso e ponto final. Isso não é ser humilde de espírito, isso não é ser pobre de espírito. O pobre de espírito, ele vai buscar alimento. O pobre de espírito, ele vai buscar presença. O pobre de espírito, ele vai querer se satisfazer em Deus. Quem é pobre, ele vai querer, de alguma maneira, se satisfazer, vai procurar recursos, pedindo, buscando, encontrando, trabalhando. Muitas vezes você está aí na lida trabalhando todo dia e nem por isso você enriqueceu. Dessa vez eu estou falando do ponto de vista financeiro. Mas mesmo assim, você continua buscando, porque sabe da sua necessidade. A mesma coisa com relação às coisas de Deus. Você reconhece Deus na sua vida? Ótimo, mas todos os dias você precisa almoçar, não é? Então, todos os dias também você vai precisar se alimentar da presença de Deus, da palavra de Deus. Por isso que a sua inscrição aqui é muito importante. Fique conosco, dê o seu joinha. Por quê? Porque aqui tem vídeos que você vai se alimentar espiritualmente, tá? Pois bem, só para encerrar, entenda que o pobre de espírito é aquele que reconhece que precisa de Deus, mas não necessariamente aquele que se acomodou na sua vida hoje, entende? Não necessariamente aquele que falou, opa, agora deu tudo certo, tá bom, já tenho Deus, não preciso de igreja, não preciso de mais nada. Você precisa sim, tá? Só o fato de você falar, eu não preciso, já está dizendo, eu não sou pobre em espírito. Mas quando você diz, espera aí, eu preciso, eu vou buscar, você está sendo pobre de espírito e está buscando a Deus, e a sua recompensa é o reino dos céus. Até porque você vai aprender, através da leitura da palavra, através da oração, como chegar no reino dos céus. Beleza? Então eu quero agradecer a sua presença até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem aqui alguns cards, você pode se inscrever e deixar aí o seu like. Por favor, faça um comentário, qualquer coisa. Diga obrigado, põe um ponto, manda uma mensagem para quem você quiser, mas não saia desse vídeo sem deixar o seu like, sem deixar pelo menos um comentário, nem que seja só um ponto final lá no comentário, para nos ajudar aí com relação ao nosso crescimento no YouTube, tá bom? Como eu disse, estamos bem pertinho de bater a marca dos 1000 e eu te agradeço muito se você me ajudar compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe, muito obrigado, beijo no seu coração, tchau, tá bom?